Então, uma das coisas que também é interessante vocês já começarem a entender, que obviamente o After Effects ele não fica só no que seriam as propriedades básicas das camadas. Isso levando em consideração o tipo dela, se ela é um texto, uma imagem, um vetor e tal, ou algo parecido. O After Effects ele traz para a gente uma grande quantidade de efeitos que a gente pode estar adicionando em cada camada e a partir disso a gente está animando também o que esses efeitos vão fazer. Para quem já está fuçando ou conhece, né, com certeza já deve ter visto que aqui no canto direito, certo, nós possuímos essa janelinha aqui chamada de Effects Presets, onde ele traz uma série de classes, né, tipo aqui ó, 3D Channel, Audio, Blend Sharpen, Channel e por aí vai, que possui alguns efeitos que podem ser adicionados nas camadas que nós temos para trabalhar. Esses efeitos que nós temos aqui do lado direito, eles também acontecem de uma maneira até mais organizada, isso no meu ponto de vista, aqui no menu Effect, que ele tem todos os efeitos até então instalados. Vocês vão ver no decorrer do curso que eu vou estar instalando alguns efeitos para gente, alguns gratuitos, alguns efeitos pagos, tal, para a gente ver esse fluxo de trabalho bastante útil. Mas a ideia desse vídeo agora é que vocês percebam como tratar o efeito dentro da camada. Então, por exemplo, eu vou estar criando aqui um retângulo, tá? Então eu criei aqui um retângulo pra gente, certo? Aí tranquilamente. E aí no caso, eu vou adicionar um efeito aqui bastante utilizado. A gente vai até ter um exercício de fixação que vai trabalhar com ele, que é o efeito chamado de ramp. Você vai perceber que aqui na janelinha do lado você tem a opção de estar digitando o nome, né, do efeito e ele já faz a busca aqui te mostrando a família que ele te pertence, no caso a família classe que é a generate, e o efeito aqui que é o gradient ramp. Tanto aqui, né, se você vem aqui no menu Effect, você já não tem a pesquisa, certo? Mas você consegue estar trabalhando aí, pesquisando ele, adicionando para a gente de uma maneira bem tranquila. Então, mantendo minha camada selecionada, vem aqui no menu Effect, Generate, eu tenho aqui ó, vários efeitos que pertencem à mesma linha, e nós temos aqui também o Gradient Ramp, ok? Então, dessa maneira, dessa linha aí de raciocínio, para você adicionar o efeito, você só precisa estar com a camada selecionada e caso você esteja trabalhando aqui pelo menu, é só você selecionar o efeito que você quer, por exemplo, Gradient Ramp, ele já adiciona o efeito aí para a gente sem problema nenhum. O objetivo desse efeito em específico, como o nome já diz, é estar criando um degradê, né? Você vai estar fazendo a mudança de um tom para outro de acordo com os dois tons que ele vai disponibilizar aqui para a gente, certo? E aí, no caso, além desse método, vamos dizer assim, pelo menu, eu posso estar adicionando o efeito aqui pelo painel, onde eu vou estar clicando e arrastando e levando ele aqui para cima da camada, ou na timeline, que eu também vou depositar aqui no título, né, na instância que essa camada tem. Então, de todas essas maneiras, ele aplica o efeito aqui agora, e automaticamente, ao você adicionar qualquer tipo de efeito em uma camada no After Effects, ele abre essa janela aqui no lado esquerdo para a gente, denominada de Effect Controls, onde nela vai ter todos os atributos pertencentes a esse efeito, que dependendo do efeito, isso é óbvio, ele pode ser ou não animado, né, durante a minha composição. Tanto que no caso do Gradient Ramp, todos eles aqui recebem, né, o reloginho aqui, o cronômetro do lado, e eu posso estar trabalhando aí, criando essa ilusão para a gente, da maneira bem útil. Então, após fazer essa aplicação, vocês vão perceber que além do Effect Control, além dessa janela que aparece aqui no nosso canto esquerdo, ele também adiciona uma nova propriedade na camada chamada de Effect, que nela vai ter todos os efeitos que eu adicionei, não importa se foi um, ou se eu venho aqui, por exemplo, adiciono também pegar um efeito diferente aqui, ball. Então, lá, CC Ball Action, por exemplo. Cheguei aqui e adicionei ó, o efeito na camada. Então, ao mesmo tempo, ó, o gradiente aqui pra gente, ele continua ativo aqui agora e ele recebeu também o CC Ball Action, que aí eu tenho os atributos aqui posicionados de uma maneira bastante, como é que eu posso falar? Bastante evidente, né? Vamos dizer assim, e cada um tem as suas propriedades aqui para a gente estar manuseando. Então, em relação ao painel, ao próprio Effect Control, a leitura dele é muito tranquila, porque, por exemplo, você tem o título do efeito com suas propriedades, e aqui no lado desse título, no lado da instância, esse íconezinho aqui do FX,
do efeito, né, vou dizer assim, ele diz ou não que se esse efeito vai acontecer. Se você der uma olhada, olha lá, o Sensible Action, que ele cria essas bolinhas aí, preenchendo o meu elemento. Eu posso ativar ou desativar. E a mesma coisa aqui para o Gradient Ramp, que eu posso estar ativando ou não ele no decorrer do nosso elemento, né, no decorrer da animação do nosso elemento. Então é uma maneira fácil até de você estar setorizando aí esses efeitos e estar manuseando eles da maneira mais agradável. Após você aplicar os efeitos, pode acontecer também de você querer remover todos os efeitos de um objeto ou querer adicionar o efeito anterior ou algo parecido. Então toda essa gestão dos efeitos, além de você ter esse controle aqui na Effect Controls, ele vai acontecer aqui no menu Effect, onde você tem a opção de estar removendo, né, olha lá, os efeitos. Então, Remove All, pelo atalho Ctrl+Shift+E, ou comando Shift+E, né, para quem está acostumado com os controles do Mac, você já tem aí essa base bem tranquila, tá? A opção também de estar adicionando o último efeito, que é o atalho Ctrl+Alt+Shift+E ou comando Alt+Shift+E, ele também pode acontecer da maneira bastante útil, né, para a gente, dependendo do usuário, do workflow que ele costuma seguir ou tem que seguir nesse projeto, certo? Então tá aí as propriedades, ó, muito tranquilas, certo? Por exemplo, você vê aqui que o efeito ele já funcional. Eu coloquei aqui o Sensible Action, que ele cria essas bolinhas aí para a gente estar trabalhando. Nada que eu vou estar focando até no efeito, isso aí a gente vai ter uma explicação própria dos efeitos, alguns eu vou mostrar, outros não, depende realmente do nosso objetivo, mas aconselho todo mundo, sempre que puder, vai adicionando os efeitos, vai se familiarizando, tal. O After ele tem um gama de efeitos bastante agradável. Claro que tem outros efeitos que a gente vai estar instalando no decorrer do curso, no decorrer dos projetos que a gente vem desenvolver, mas é legal que vocês entendam aqui, né, a aplicação deles, pesquisando realmente a forma que a gente vai trabalhar, ok? Então, tá aí. Próxima aula eu já vou partir por exercício de fixação. A gente vai fazer uma composição voltada um pouco mais para cartela e tal, para que vocês peguem mais um pouco do fluxo de produção. E aí, logo após, a gente já começa o 3D da camada em si. Eu dei até uma segurada aí no assunto para que a gente consiga tirar o máximo de proveito aí das aulas, ok? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima aula, onde eu já vou estar trabalhando com um próximo exercício de fixação.